Ok, vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula de eletrônica 3. Estamos falando sobre fontes decorrentes, né, com a fontes decorrente com um amplificador operacional. Nós vimos na aula passada alguns tipos de fontes. Hoje vamos ver a fonte decorrente, a chamada fonte decorrente de Rowland, tá? E algumas outras duas variações de fontes decorrente com envelope também, tá? Então, na última aula, nós vimos dois tipos principais de fontes decorrentes, que são que eu classifiquei como current sink, né, que são fontes de corrente que a corrente passa pela carga, tá? E essa corrente é drenada para o terra, tá? Então, a carga, onde eu quero que passe a corrente constante, ela fica flutuando, tá? Ela não está em contato direto com o GND, com o terra, tá? E já na current source, então a fonte de corrente ela pega e fornece corrente para a carga diretamente e a carga está aterrada, tá? Então essa é a única diferença. Uma carga pode estar flutuando e a outra carga está aterrada, tá? Basicamente isso. Numa ela empurra a corrente para a carga e a outra ela suga a corrente da carga, tá? Essa current source também vocês podem vir a escutar a outra maneira de chamar ela de pump current, tá? Pump current. Pump é de bombear, tá? Então vai bombar a corrente para a carga, tá? Essa pump também é utilizada em outros tipos de circuitos também, tá? Então nós vimos esses dois tipos, né? Current sink, current source, e daí uma delas a gente fez com transistor bipolar e a outra a gente fez com MOSFET, tá? Então na current sink a gente usa um TBJ NPN e um MOSFET do tipo N, e na current source a gente usa um transistor bipolar do tipo PNP e um MOSFET do tipo P, ok? Então nessa configuração aqui a carga está isolada, tá? E as equações são essas aqui, né? Essa primeira aqui ela não depende do VCC, né? Só depende dessa corrente, dessa tensão de entrada e da resistência RS, tá? Logo não aparece a resistência da carga na equação, então ela é uma fonte de corrente. Se a resistência da carga mudar, a corrente da carga não muda, tá? E nessa outra configuração aparece um VCC aqui e ela fica invertida. Quando eu aumento o Vin, ele vai diminuir a corrente. Tá? Então ela tem uma lógica invertida. Ok? Então o que nós vamos ver hoje é um outro tipo de fonte de corrente chamado fonte de corrente de Rowland. Tá? É um tipo de fonte de corrente bem especial aí. E ela é utilizada principalmente para transmissão de sinal em corrente, que a gente vai ver agora, e para fazer, por exemplo, excitação de alguns tipos de sensores, que eu vou mostrar lá no final da aula também, tá? É também chamada de uma fonte de corrente de precisão, eu consigo uma precisão muito boa com ela, tá? Então, esse aqui é um dos circuitos, né? São dois circuitos diferentes que nós vamos ver, mas primeiro nós vamos ver esse aqui, que seria a fonte de corrente de Rowland mais simples, tá? Que seria provavelmente a fonte de corrente original, lá inventado pelo professor o Bradford Rowland, lá do MIT, que foi inventada lá em 1960, tá? Em 1960 o transistor tinha sido inventado há poucos anos, sei lá, menos de 20 anos que o transistor tinha sido inventado, foi em torno de 45, 47, se não me engano, e eles já tinham desenvolvido esse tipo de circuito já naquela época, tá? A gente estuda até hoje, 50, 60 anos depois, tá? Então, a fonte de corrente de Rowland é um circuito de precisão, tá? Utilizado para converter um sinal de tensão em um sinal de corrente, que é proporcional a esta tensão de entrada, tá? Semelhante àquele que nós vimos na última aula, tá? Então vamos lá, esse aqui é o circuito, vamos ver como é que ele funciona, como é que é a análise desse circuito aí, tá? Só para lembrar, esse circuito aqui, pessoal, eu desenhei ele com uma fonte assimétrica, tá? Coloquei um GND aqui, desta forma ela só consegue fornecer corrente para a carga, tá? Só consegue fornecer corrente para a carga. Se eu pegar e utilizar ela com menos GND aqui, menos VCC, desculpa, eu vou conseguir também drenar, sugar a corrente para a carga, da carga para a fonte, e daí fazer uma corrente ficar negativa, tá? Daí eu preciso ter menos VCC ali. Senão, para nós aqui, pode ser somente corrente positiva, tá? Ok? E daí tem que tomar, das duas formas, tem que cuidar para o transistor não saturar, né? Se eu colocar a GND aqui, né, essa tensão aqui vai chegar até próximo de zero, tá? Nunca vai chegar exatamente a zero, a não ser que seja um rail-to-rail, tá? Então tudo isso tem que tomar cuidado, tá? Vocês têm que ter essa noção que tem que analisar caso a caso, tá? Para nós aqui, eu vou utilizar em todos os slides um GND aqui,
Tá? Então, ela vai fornecer corrente unidirecional. Tá? Só vai corrente para a carga. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa análise. Ok? Vamos colocar as equações. Aí vocês vão ver que é bem simples. Tá? Então, para começar a análise, eu vou pegar e vou colocar algumas correntes aqui. Vou dar o nome para as correntes. Então, como a gente sabe que nos terminais do Ampiop não entram corrente, então a corrente nesse resistor vai ser a mesma corrente nesse resistor. Tá? E todos os 4 resistores aqui, eles são iguais. Tá? São iguais. E daí, como não entra corrente, a corrente nesse resistor R aqui, chamei de I1, então aqui vai ser I1 também. Aqui vai ser I2, aqui vai ser I2 também. Tá? O que muda é o resistor RS, que nós vamos usar para fazer o ajuste, né? Que é o resistor shunt, né? Toda a corrente da carga vai passar por esse resistor. E aqui está a resistência da carga. Tá? Então vamos lá, vamos equacionar esse circuito aí. Eu vou pegar e vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, ó. Então nós vamos ter a corrente nesse sentido aqui. Então vai ficar 0 menos a tensão nesse ponto aqui, que é o V menos, dividido por R. E aqui vai ficar V menos, menos a tensão nesse ponto aqui, que eu chamei de VA, tá? Que é V do amplificador, né? Tensão de saída do amplificador. Então, essa corrente I2 aqui é igual a essa, então eu usei lei de Kirchhoff das correntes naquele nó, chegou nessa equação aqui. Vou cortar as duas resistências e posso isolar o nosso V-, né, que depois nós vamos igualar na hora de fazer o curto-circuito virtual, tá? Porque esse circuito tem realimentação negativa, tá? Tem realimentação negativa. Apesar de ter um fio aqui que leva para o positivo também, mas esse circuito funciona com realimentação negativa, tá? Depois, a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui de baixo, tá? Essa corrente 1 é igual a dessa aqui, ó. Então, mesma coisa, né? Corrente está nesse sentido, eu vou fazer a diferença das tensões sobre a resistência, tá? Vai me dar as correntes. Vou igualar essa corrente daqui igual a essa, tá? Corta novamente as duas resistências e temos essa equação aqui, podemos simplesmente isolar o V+. Passa esse cara para o outro lado e esse cara para cá. Chegamos nessa equação aqui do V+, tá? Então temos a equação do V- e a do V+. Esse é sempre assim, né? Nossa análise é sempre assim. Daí, utilizando o curto-circuito virtual aqui, vamos igualar essas duas tensões, V+ e V-, né? Vai ficar VA sobre 2 dividido por VIN mais VO sobre 2. Corta os dois aqui, tá? E a gente chega numa equação para o VO. Tá? Então, a tensão nesse ponto aqui, ó, ela é a diferença da tensão VA e da tensão VIN, tá? Tá, e aí, o que eu faço a partir daí? Tá, vamos seguir a nossa análise. Nós utilizamos esses dois nós aqui, faltou ainda a informação de um outro nó, que é esse nó aqui, ó, tá, que nós não contabilizamos ainda, tá? Então, as equações que a gente obteve foram essas três aqui, as principais, né, o V- e o V+, e o VO, tá? Então, agora a gente vai pegar e analisar esse nó aqui, ó, tá? Lei de Kirchhoff das correntes nesse nó de saída, tá? Então, aqui nós temos a corrente do resistor RS e a corrente I1, que se somam aqui para descer para a carga, tá? Então, aqui vai ficar IRL igual a IRS mais I1, tá? IRS, pessoal, é a corrente da carga, tá? Desculpa, IRS é a corrente nesse resistor RS aqui, ó, tá? Que é dada pelo quê? Pela diferença de tensão dividido por RS. Então, é VA menos VO sobre RS. E o I1, que é essa corrente aqui, ó, tá? Eu posso escrever ela como sendo V menos o VO, V menos o VO sobre R. Tá? Então, ficou nessa equaçãozinha aqui, ok? E daí eu só tenho que substituir os termos aqui. Eu posso pegar este V aqui, substituir aqui, e posso pegar aquele, o VO aqui, por exemplo, e substituir aqui dentro, tá? Então, peguei esse termo aqui e substituí aqui, tá? Então, vai ficar um sistema assim. O que eu posso cancelar aqui? Posso cancelar esse VA com esse VA aqui, porque tem um menos, né? Vai ficar menos com menos mais, vai ficar V sobre RS. E aqui, eu posso fazer um mínimo em cima aqui, vai ficar como se tivesse um 2 assim, ó, né? Porque para mim somar os denominadores tem que ser igual. Tem que ser iguais, né? Então aqui tem um 2, eu vou botar um 2 aqui, ó. Para mim botar um 2, tem que botar um 2 em cima, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1 e daí não mudou nada, né? Ok? Então, eu posso somar esses dois termos aqui, tá? Vai ficar menos 2VO mais VO. Então, vai ficar somente menos VO.
vai ficar assim. E esse 2 daqui de cima vai vir para baixo. Tá? Então, ficou essa equaçãozinha aqui. Para ser uma fonte decorrente, ele tem que depender apenas de... não pode depender da tensão de saída ou da carga. Tá? Então, vamos tentar trabalhar mais um pouco nessa equação aqui. Teria que tentar eliminar esse VO daqui. Tá? Teria que tentar eliminar esse VO aqui. Como é que a gente pode fazer isso aí? A gente sabe que VO é RL vezes IRL. Tá? Então, eu vou substituir lá dentro. Tá? Então, substituir aqui dentro. Tá? Vamos ver o que mais dá para fazer. Eu quero... O que eu quero? Eu quero achar essa corrente aqui, ó, tá? Que eu não sei. Então, eu vou passar tudo que tem em RL para um lado e tudo que tem em VIN para o outro. Então, aqui eu venho sobre RS veio para cá. Aqui ficou VIN sobre R2, que veio para cá. E esse menos RL vezes IRL sobre 2R passou para o outro lado, veio para cá. Tá? Aqui eu pego e tiro o mínimo dos dois lados aqui, a mesma coisa que multiplicar por 2R aqui. Tá? Vai ficar 2R, botei o IRL evidência, e daí multiplico cruzado esse termo aqui. Tá? Esse 2R vai lá para cima e esse 2R vem para baixo. Então ficou aqui. Ok? Tá, então aqui nós chegamos na equação do IRL, que relaciona o VIN com as resistências. Tá? E aqui que a gente tem que ver um detalhe, né? Que daqui não tem mais o que simplificar. Tá? Chegamos no máximo que a gente consegue simplificar. Tá? Então, o que acontece? Ainda existe uma pequena influência de RL nessa equação aqui, tá? Na corrente de saída. Logo, não é uma fonte de corrente perfeita. Tá? Por quê? Porque se o RL mudar, a corrente vai mudar. Tá? Ela está na equação. Então, lembra, os da última aula era assim, tipo, a corrente IRL era tipo VIN sobre RS. Tá? Nós queremos uma equação assim, ó. E daí seria o ideal, né? Daí não tem RL aqui. Só que nessa aqui ela apareceu, ó. Apareceu um RL. Tá? Então isso é um problema. Tá? É um problema. Ela não é uma fonte de corrente perfeita. Tá? O que a gente pode fazer para minimizar esse erro? Tá? Para minimizar esse erro. Nós podemos fazer esse resistor aqui, ó, muito maior do que o RL. Tá? Então, por exemplo, se aqui for tipo 100 ohms, então aqui eu coloco 100K. Tá? Então é 1000 vezes maior. Então esse erro aqui, esse termo aqui vai ficar muito pequeno. Tá? Então vai ficar tipo 200 mil, né? 2 vezes R vai dar 200 mil em cima, dividido por 200 mil mais 100. Tá? Então isso aí vai dar um valorzinho muito pequeno aí de diferença. Vai dar tipo muito menos do que 1% de erro. Tá? Então, dependendo da situação, ele é aceitável. Ok? Beleza? Então, essa equação aqui, ó, tá, é uma maneira da gente pegar e daí, claro, se isso aqui for muito maior que RL, isso aqui, ó, também vai ficar aproximadamente VIN sobre RS. Tá? Porque daí esse termo, 1 dividido por esse termo aqui, vai dar um número bem pequeno. Tá? Ok? Entendido até aí? Tranquilo? Tranquilo. Então, essa fonte, a vantagem dela é que ela é simples, só tem um amp-op, tá? E relativamente poucos componentes, tá? Desvantagem dela, ela tem uma capacidade de corrente que é dada pela saída do amp-op, tá? Se eu precisar mais corrente, eu tenho que fazer uma modificação nela, que nós vamos ver na sequência como é que eu faço para aumentar a corrente de saída aqui, tá? E E eu tenho esse erro aqui, tá? Ela não... Uma das qualidades que eu coloquei lá no início é que é uma fonte de corrente de precisão, tá? Então eu tenho mais precisão, só que não confere a ideia, né? Porque apareceu esse RL ali, tá? Então se eu dobrar, digamos, essa resistência aqui, eu vou ter uma corrente IRL um pouquinho diferente, que não é o meu objetivo, tá? Então a minha pergunta é, de onde que vem esse erro? Tá? O que aconteceu para que aparecesse aquele termo lá, tá? Que, voltando na equação, por que apareceu esse RL aqui? Será que eu não tenho como modificar um pouco esse circuito e tirar esse RL? Tá? Por isso que eu gosto de mostrar isso aqui, que é uma maneira da gente pegar um circuito e talvez melhorar ele, né? Tentar modificar ele
e aumentar a precisão dele, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é um estudo de casos onde a gente consegue fazer isso. Tá? Então, a pergunta, ó, de onde é que vem o erro, aquele RL na equação de saída? Tá? Então, se a gente voltar nas equações ali, eu só fiz uma retrospectiva aqui, ó. O problema ele surge devido a essa corrente I1 aqui, ó, tá? Que aparece na hora que a gente fez a análise desse nó aqui. Ó. Lembra que eu acabei de fazer a análise desse nó? Eu somei a corrente RS mais o I1 e foi igual a IRL, tá? Então, de onde é que veio aquele erro? O erro veio dessa corrente I1 aqui, ó, tá? Quando eu peguei e coloquei nesse 1 aqui, ó, ficou V mais menos VO, e aqui ficou esse termo VO, tá? Com esse termo VO que ele foi se propagando para dentro da equação, e lá no final esse VO foi trocado por esse termo aqui, e daí esse termo, o VO, ele depende da resistência, tá? Então a resistência foi sugada para dentro da equação aqui, ó, e daí acabou que o RL, a resistência de carga, apareceu na equação, tá? Então a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês me respondam aí, e nós só vamos seguir se vocês responderem, tá? Pergunta: como é que eu faço? O que eu poderia fazer nesse circuito, tá? O que eu poderia colocar aqui, ó, nesse circuito, tá? De forma que ele funcione da mesma forma, só que essa corrente IR1 não entra nesse nó aqui, tá? Então, deixar para vocês responderem. O que eu coloco aqui no meio do circuito, tá? De forma que essa informação... Por que esse resistor está aqui? Ó? Porque ele pega a informação do VO e joga para o terminal V+, aqui. Tá? Ele está realimentando essa tensão. Tá? A pergunta é, como é que eu faço para ele continuar realimentando essa tensão, só que não tenha a corrente IR1 passando e entrando aqui nesse nó? Buffer. Isso aí, ó. Então aqui, ó, pessoal, nesse ponto aqui do circuito, nós vamos colocar um seguidor de tensão, tá? Um bufferzinho ali no meio. Que daí o buffer vai medir a tensão, vai entregar para o outro lado, para o resistor, tá? Vai passar a informação, só que essa corrente vai entrar no buffer, não vai entrar nesse nó, tá? Então, para que lado tem que estar o buffer? O buffer pode estar apontando para cá ou apontando para lá, tá? Aquele lado que tem que apontar esse buffer aqui. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Não. Isso aí, da direita para a esquerda, porque ele tem que medir a sair. Ele tem que, porque o buffer ele pode absorver corrente, né? A corrente pode entrar e sair, né? Uhum. Da saída aqui nesse ponto do buffer. Só que daí nesse ponto aqui nós queremos que não tenha corrente. Então, lembrando que no buffer o lado de alta impedância fica na entrada, né? E esse ZI aqui é infinito. Então ele vai ficar nesse lado aqui, tá? Do lado que a gente não quer que tenha corrente, tá? Daí todo o IRS vai ir para a carga, tá? Não vai ter a parcela do I1. E daí esse termo aqui vai ser eliminado, tá? Daí vai ser eliminado tudo isso aqui e vai ficar somente isso aqui, tá? Então vamos fazer a análise de novo. Tá? Então é possível remover a corrente 1 da equação modificando o circuito? Sim. Tá? E daí surge o que eu chamo de fonte de corrente de Rowland com buffer, tá? Ou fonte de corrente de Rowland melhorada. Tá? Ela é o seguinte, nós vamos colocar aqui ó, um buffer de tensão aqui no meio. Tá? Então essa corrente que vai descer aqui, ó, ela vai toda para a saída. Tá? E essa corrente I1 aqui, ó, ela fica só nesse trecho aqui. Ó. Ela vai entrar no buffer, mas ela não vai se propagar para cá. Aqui vai continuar sendo zero de corrente. Tá? Desvantagem, tenho que usar 2 ampiops. Tá? Aumentou o custo. Ok? Só que, em consequência, eu tenho uma precisão maior. Tá? Tenho uma precisão maior. Então, eu tenho que balancear. O que eu quero? Eu posso perder um pouco de precisão e perder precisão, mas fica mais barato? Então, eu posso usar aquela sem o buffer. Agora, se eu quero mais precisão e o custo não é tão importante, não tem como aumentar a precisão sem aumentar custo. Tá? Isso aí é meio que uma lei aí, que não tem almoço grátis, né? Tem que pagar pelo almoço. Né? Tá? Então, vamos lá. Como é que fica a análise? A análise, pessoal, essa primeira análise ela é idêntica à que nós fizemos antes. Tá?
Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó, e aqui, ó, tá? Vamos igualar as duas correntes, tá? Vamos chegar nas mesmas equações. Vamos igualar a tensão do V+ com o V-, tudo igual, tá? Chegar nessa equação. Depois, nós vamos pegar e... tudo igual, né? Essas equações aqui, ó, pessoal, são todas iguais à análise anterior, tá? O que muda? Muda na hora de fazer esta análise desse nó aqui, tá? Então, nesse nó, nós temos zero de corrente aqui, ó, tá? Por quê? Porque não tem corrente nesse terminal aqui do Ampiop, tá? Então, toda a corrente IRS vai ser igual à da carga, ok? E o que é a corrente do IRS? É VA menos VO sobre RS, tá? Então, substituindo o VO da equação anterior, né? Substituindo aqui, ó, vamos ver que nós vamos cancelar esse VA com esse VA aqui, ó. Daí menos com menos vai dar mais, e vai dar uma equação agora que não depende de RL, ok? Então, esse circuito aqui é bastante, é bem útil, tá? Que ele não é uma fonte de corrente mais próxima da idealidade, tá? Agora temos uma fonte de corrente de fato. Não existe influência de RL na corrente de saída. Tá? Pergunta. Alguém ia perguntar uma coisa? Dúvidas? Tranquilo? O que pode ter de problema nessa fonte? Tá? O principal fonte de erro dessa fonte é quando eu tenho esses resistores aqui, não são perfeitamente casados. Tá? Todos eles têm que ser iguais. Ok? Então, se eu pegar uma resistência, tá, que está um pouco diferente das outras, não vai acontecer esse cancelamento, né? Vou voltar nas equações de antes. Ó. O que acontece nessa equação aqui? Ó? Essa resistência cancela com essa porque elas são iguais. Tá? Essa cancela com essa. E essa cancela com essa. Tá? Então, isso só acontece porque elas são iguais. Se elas não fossem iguais, esse cancelamento não ia ser perfeito, e eu teria um termozinho que ia aparecer aqui, ó, tá? Devido à diferença das resistências. Tá? E na outra equação também, aqui teria algum erro misturado nas equações. Tá? Isso causa um erro na corrente de saída. Okay? Então, para mim usar essa fonte, esses resistores aqui tem que ser resistores de precisão. Tá? Então, recomendado, tá? Usar R com precisão, tá? Menor de 1%, tá? Menor ou igual, né? 1%, tá? Então, esses resistores têm que ter uma precisão de pelo menos 1% ali para mim ter uma fonte de corrente de precisão na saída. Se eu colocar resistores aqui de 10% de precisão, minha gente no laboratório, vai ter muita diferença. Então, eu vou, talvez vai variar essa carga aqui na saída e ele não vai ficar uma corrente exatamente constante, tá? Ok? Beleza? Então, isso aí é a principal coisa que tem que ser tomado cuidado, tá? Restrições, tá? Como toda fonte de corrente, que a gente viu antes, ele possui restrições, tá? Quais são essas restrições? As restrições estão envolvidas com o funcionamento do amplificador operacional, tá? Por quê? Porque o amplificador operacional ele pode saturar em tensão na saída ou em corrente, tá? Então, essa corrente que tem de saída aqui, ela tem um valor máximo, tá? Então, ela tem que ficar dentro desses limites aqui, ó. Coloquei 0 aqui porque eu estou usando 0 aqui. Mas se fosse com fonte simétrica, daí aqui seria menos VO mínimo, ou menos VO máximo, ou VO mínimo, né? Então, nós temos essa restrição, ok? Então, quanto que vale essa tensão aqui, ó, Vamp? Quanto é que ela vale? Nós podemos calcular, tá? Considerando que esse resistor aqui, ó, pessoal, e esse resistor aqui, eles geralmente são grandes, tá? São bem maiores do que o RS e o RL. Então, dá para se dizer que essa corrente 2 aqui, ela é aproximadamente 0, tá? Então, a tensão nesse ponto, ela vai depender da tensão em cima do RS e da tensão em cima do RL, tá? Em cima desses dois valores aqui, tá? Então, é basicamente eu pegar a corrente de carga, né, que é o IRL, que eu estou projetando,
tá? Vezes a resistência da carga e vezes a resistência RS, que é tipo como se fosse uma resistência de sensor, né? Ela está medindo a corrente, funcionando em tensão e realimentando ela, tá? Então, ela é dada por mais ou menos essa equação aqui, tá? Então, Vamp, ela é a soma das duas resistências vezes a corrente de carga, tá? Então, isso aqui tem que ficar menor do que VO máximo, ok? E depois a corrente, tá? A corrente, nesse caso aqui, desse circuito, a corrente, considerando que o I2 é aproximadamente zero, a corrente do amplificador é aproximadamente a corrente de carga, tá? Então, essa fonte aqui ela é feita para pequenas correntes, tá? Correntes na ordem de miliamperes, né? 2, 3, 5 miliamperes, dependendo do amp-op, tá? Existem amp-ops para correntes um pouco maiores, tá, pessoal? Tipo 50 miliamperes, 100 miliamperes, tá? Mas não muito mais do que isso, tá? Existem alguns muito específicos para correntes um pouquinho maiores. Amplificador operacional para correntes maiores, eu já vi um de 1 ampere uma vez. E ele tem dissipador embaixo, para vocês terem ideia. Porque, por exemplo, se ele está alimentado com 15 volts e ele está alimentando 1 ampere, então ele vai fornecer 15 watts de potência, tá? Então, ele vai, provavelmente na saída, ele tem um amplificador classe AB, né, na saída. Então, o amplificador classe AB, ele tem uma eficiência muito baixa, tá? Menos de 50%. Então, se ele está entregando 15 watts, ele está consumindo internamente 30 watts. Então, ele vai esquentar muito. Então, ele tem dissipador, tá? São casos bem raros, assim, que ele possui um dissipador. Os mais comuns, na verdade, são aqueles amplificadores TDA, que são utilizados para som. Eu acho que nós já tínhamos comentado em aula, tá? Depois posso até mostrar alguns ali que são, na verdade, amplificadores operacionais de potência, tá? Beleza? Tranquilo? Então são poucas restrições aí. Né? Esse amp-op aqui da saída, de realimentação, ele não é crítico, porque ele vai fornecer pouquíssima corrente para cá, e ele vai saturar depois do que esse de cima aqui, porque ele está nessa tensão aqui, que é uma tensão mais baixa, então ele não vai ter problema de saturação. Tá? Beleza? Então, como eu falei, uma das limitações é a corrente de saída, tá, do amp-op. Então, uma modificação que pode ser feita, pessoal, é eu adicionar um transistor bipolar na saída, tá? Então, essa configuração aqui, ó, eu pego a corrente de saída e passo e aplico direto na base de um amplificador operacional, tá? Com isso, o que vai acontecer? Essa corrente do amplificador operacional vai ser multiplicada pelo beta e vai aparecer aqui, ó, tá? Então, na verdade, quase toda a corrente IRS vai ser fornecida agora pelo emissor desse transistor bipolar, tá? Então, essa é uma configuração bem interessante, tá? Bem interessante. Eu pego e amplifico a corrente do amplificador operacional aqui beta vezes, né? Então, consigo 100 vezes, 1000 vezes mais corrente, tá? É uma configuração bem interessante. As restrições vão ser as mesmas. Só que daí a tensão, considerando que essa corrente aqui é zero, a tensão Vamp aqui ela tem que ficar dentro do limite, né? Que ela é a mesma de antes. O produto dessa resistência com essa, a soma dessa resistência mais essa aqui, vezes a corrente da carga, tá? Mais a tensão VBE aqui. Tá? Então ela vai saturar um pouquinho antes, tá? Por causa desse VBE aqui, que é pequeno, aí não é um problema. Tá? E a corrente de saída também continua com a mesma limitação, só que agora a corrente do amplificador ela vai ser menor, né? Porque vai ser a corrente de carga dividido por beta. Tá? Poderia botar beta mínimo aqui, né? Para ter a corrente máxima do amp-op ali. Tá? Ok? Então essa configuração aqui ó, é bem interessante. Eu já utilizei esse circuito, tá, pessoal? Exatamente esse circuito aí para montar um circuito para fazer o acionamento de resistores NTC, para medição de temperatura, tá? Que vai ser o último exemplo que eu vou mostrar na aula aqui. Tá? Depois eu vou retomar. Na verdade, acho que eu vou direto para o exercício agora, porque ele é um exercício dessa parte aqui, que é o último slide aqui. Tá? Acho que vamos fazer esse exercício aqui primeiro, depois eu volto para o de antes. Tá? Esse circuito aqui, pessoal, já montei na prática. Tá? Numa placa que a gente fazia para instrumentação, lá para engenharia mecânica. E qual que era o objetivo? Tá? Vocês vão ver lá numa disciplina de instrumentação, não sei se acredito que nem todos estão fazendo,
mas existem um tipo de sensor de temperatura chamado de NTC, tá? Que é o que significa NTC? NTC significa Negative Temperature Coefficient, tá? Que é um resistor que tem a sua temperatura, tá? Quando a temperatura varia, a sua resistência também varia, tá? E ela é uma relação negativa. Então, ele fica um gráfico mais ou menos assim, ó. Nesse eixo aqui eu tenho temperatura e nesse eixo eu tenho resistência. Então, conforme a temperatura aumenta, a sua resistência cai. Tá? Ela é uma forma logarítmica, assim. Ela não chega a tocar o zero, tá? Ela fica num valor um pouquinho mais alto aqui. Assim, por exemplo. Tá? Então, por que é usado um sensor tão não linear assim? Porque ele é não linear, né? Está variando conforme uma curva logarítmica aqui. Tá? Na verdade é exponencial. É uma exponencial aqui. Por que é usado esse tipo de sensor? Porque esse sensor ele é muito sensível à temperatura. Tá? Poucas variações de temperatura produzem uma variação considerável de resistência. Tá? Então, com isso, eu posso pegar e medir a temperatura. Tá? Tem duas maneiras, basicamente, de você fazer isso. Eu posso pegar, por exemplo, uma tensão fixa, tá? Pegar um resistor aqui e aqui colocar o meu sensor de temperatura. Esse aqui é o símbolo. É um resistor variável e tem um Tzinho aqui indicando que ele é sensível à temperatura, tá? Então, eu fazer isso aqui, ó, e aqui eu ler o VO, tá? Só que daí, essa resistência ela é não linear e quando eu coloco nessa configuração aqui, ó, aqui eu vou ter que ter um resistor e aqui o R do NTC. Tá? Okay? Então, a tensão de saída ela é o divisor resistivo aqui. Então, é RNTC sobre R mais RNTC vezes VCC. Tá? Então, é uma resistência não linear que eu estou colocando aqui. Ó, tá? Então, ela fica mais não linear ainda. Tá? Vai ficar uma curva bem diferentona. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Como a resistência é variável, tá? Então, a tensão de saída, se eu passar uma corrente por ela, RNTC, eu poderia passar por ela uma corrente, tá, fixa. E daí toda a variação de resistência vai se converter diretamente em variação de tensão. Tá? Olha que maravilha. Então, o que eu faço? Eu coloco uma corrente constante, tá sempre passando a mesma corrente no sensor. Tá? E daí, se a resistência dobrar, por exemplo, ou de cair pela metade aqui, no caso, se a resistência cair pela metade, a tensão vai cair pela metade. E daí eu pego e leio essa tensão aqui. Ó, tá? Então, ela fica... o comportamento da tensão fica exatamente proporcional à variação de resistência. Tá? Então, esse circuitinho aqui eu montei. Tá? Montei uma placa lá, tinha uns 8 desses circuitos aqui para fazer medição de várias temperaturas lá de um motor. Tá? Ok? Então, esse circuitinho aqui é bem prático, tá? Bem fácil de montar, só 2 amp-ohms aí e deu. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Considera o circuito de condicionamento do sinal de temperatura oriundo de um sensor de temperatura resistível NTC, tá? Daí agora vem os dados do sensor. Para uma temperatura de 0 graus, a resistência do sensor é 10K de resistência. Para uma temperatura de 80 graus, a resistência do sensor é de 2K. Então a resistência vai diminuindo. Projeta o circuito abaixo de forma que a tensão de saída fique dentro da faixa de amplitude de 0 a 3.3 da entrada de um conversor AD de um microcontrolador PIC ou TIVA. Tá? Então aqui na saída eu vou entrar num conversor AD. Tá? Então esse cara aqui, esse AD, ele é alimentado em 3.3. Então essa tensão aqui, pessoal, ela não pode passar de 3.3, senão eu vou queimar meu AD. Tá? Eu posso colocar uma proteção extra aqui no meio, mas eu não vou tratar disso agora, tá? Então aqui eu posso colocar uma proteção, tá? Para evitar ainda disso acontecer, ok? Então vamos fazer o projetinho desse circuito aí, tá? Vamos lá. Eu vou parar a apresentação aqui e compartilhar a tela inteira. Tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Sim. Beleza. Então tá, o que nós temos aqui? Nós temos o principal, sempre que a gente vai trabalhar com um sensor, pessoal, a gente precisa saber qual que é a faixa de variação desse sensor.
Tá? Então, nesse caso aqui, ó, temos uma faixa bem definida. Nós temos temperatura, 0 graus, tá? 0 graus e 80 graus. Tá? A 0 graus, a resistência do NTC vale 10K, e lá em 80 graus ela vale 2K. Tá? Ok? Então ela faz uma curva assim, ó. Sim, tá? É uma curva não linear. Tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar todo esse circuito aqui, ó, ele vai virar, na verdade, uma fonte de corrente. Fonte de corrente é assim, o que nós vamos passar por um resistor. Tá? Então é basicamente isso. E aqui nós vamos ter essa equação aqui, RNTC. RNTC. E aqui nós vamos ter uma tensão VO. Tá? Então, o VO, pessoal, ele vai ser proporcional, tá? Ele vai ser... Vou chamar assim, ó. O VO, ele é proporcional, não sei se vocês já viram esse símbolo aqui, é como se fosse um alfa. Esse alfa significa que ele é proporcional. Então, o VO ele vai ser proporcional à resistência vezes uma constante, né? Proporcional a RNTC. Então, se a resistência variar, a tensão varia diretamente, tá? E a resistência é uma função da temperatura. Então, se a temperatura variar, a resistência vai variar, e daí vai variar a tensão, e eu vou ler essa tensão. E daí, lá dentro do microcontrolador, eu tenho que ter a curva, essa curva aqui, inversa, tá? Lá eu vou entrar com tensão, tá? Lá eu vou entrar com tensão, eu vou transformar em resistência, e daí eu vou pegar e entrar nessa tabela inversa. Então, por exemplo, eu li no meu microcontrolador lá uma determinada tensão, transformei para resistência e viu que deu 5K. Então, tem que vir nessa tabela e ver, isso aqui corresponde a uma temperatura de 30 graus, por exemplo. Estou chutando, não sei se é esse valor. Eu não dei os valores intermediários, só dei os limites. Tá? Que para nós, aqui para o projeto, só precisamos dos limites. Tá? Então, o VO para nós é RNTC, NTC, que é essa resistência nessa faixa, vezes a corrente, tá? Que é essa corrente do sensor aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dimensionar essa corrente do sensor e daí os resistores aqui, tá? Então, pergunta, quanto de corrente nós vamos colocar? Tá? E aí que nós temos que fazer essa análise. O que acontece? Primeira coisa, temos que olhar para a equação, tá? Então, essa resistência, pessoal, ela tem dois valores, tá? Tem dois valores. Um valor é 10K, tá? E o outro valor é 2K, tá? Ok? E daí a pergunta que fica para vocês aqui, ó. Qual que é a faixa de tensão de saída que nós podemos ter? Tá? 0 até 3,3 volts, tá? Então, o que acontece? Tem que ficar dentro dessa faixa, tá? Então, primeira coisa, você tem que olhar para essa equação aqui, ó. Qual desses dois casos aqui, lembrando que a corrente do sensor é a mesma para os dois casos, vai ser sempre constante, tá? Essa corrente aqui do sensor, ela é sempre constante, tá? Pergunta para vocês, com qual das resistências nós teremos a maior tensão na saída? Pergunta. Qual das duas nós teremos Qual das duas resistências teremos a maior tensão na saída? Não tem ninguém ouvindo. Maior? Isso aí. Então, para essa resistência aqui, ó, para 10K, quando tiver o mais frio, né, próximo de 0 graus, nós teremos a máxima tensão, tá? Então, nesse caso aqui, nós teremos 3,3 volts, tá? Ok? Então, a partir daqui, nós podemos calcular a nossa corrente do sensor, tá? Daí alguém pode pensar o seguinte, tá, mas eu também tenho essa outra configuração aqui, ó, tá? Que vai ser para a mesma corrente, tá? Aqui, pessoal, nós não sabemos, tá? Quanto que vai ser a nossa tensão ainda, porque só se a nossa resistência aqui do sensor fosse a 0, daí nós teríamos 0 de tensão, tá? E abaixo de 0 ela não vai passar, tá? Essa resistência nunca, não tem como ficar a resistência negativa, né?
Então, o mínimo que essa resistência pode ir é 0. Aí nós teremos 0 de corrente. Então, para projeto, essa segunda configuração aqui não nos interessa. Tá? Tem que olhar somente esta configuração aqui. Tá? Depois nós podemos vir e calcular quanto que vai ser, mas por enquanto nós vamos usar essa aqui. Então, a corrente do sensor vai ser 3.3 dividido por 10K. Tá? Então, isso aqui vai dar 330. 3.3 dividido por 10K vai dar 330 micro. Tá? Então, nós temos que projetar uma fonte de corrente de 330 micro. Tá? Na época, quando eu projetei, o meu sensor era um pouquinho diferente. Lá eu projetei para uma corrente de 300 micro. Tá? Então, lá eu tinha 300 micro, aqui é 330. Beleza? Então, essa vai ser a nossa corrente fixa e a nossa tensão máxima vai ser 3.3. Vai ser nessa tensão VO, vai ser 3.3. Tá? Beleza. Então, agora nós temos que projetar uma corrente de 3.3. Tá? O que nós podemos fazer? Nós sabemos que a equação é simples, né? Nós vamos colocar, já vou colocar ela direto aqui, que é a corrente que a gente obteve lá na equação. Mas vocês podem desenvolver toda a equação, eu não vou fazer porque não dá tempo agora. A corrente do sensor, ela é o quê? Ela é a tensão de entrada, que nesse caso aqui é VCC, sobre quem? Sobre RS. Tá? Ok? Então, essa aqui seria a nossa configuração, a nossa corrente. Tá? Aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e temos que definir uma tensão de alimentação. Tá? Uma tensão de alimentação. Que a gente não sabe ainda quanto é que vai ser. Tá? Então, temos que escolher a tensão de alimentação. Lembrando que a tensão de alimentação ela tem uma restrição. Tá? VCC ela tem que ser maior do que, tá? Nessa configuração aqui, ó, ela é a soma da tensão da carga, tá? Mais a tensão aqui, ó, em cima desse cara aqui, ó, do RS, tá? Ok? Então, quanto que é essa restrição? Essa tensão aqui, ó, que é eu vou chamar assim de VRS mais VO, tá? VCC tem que ser maior que essas duas tensões, tá? Quanto que é o nosso VO? O nosso VO ele é 3.3. Nós já definimos ele. Tá? E o nosso VRS, quanto é que é? Então aqui, ó, nós teríamos que ter uma estimativa dessa tensão aqui em cima desse RS. Tá? Se a gente pegar e considerar que a corrente que está passando nesse RS é a mesma da carga, tá? Uma estimativa interessante é considerar que a resistência RS vai ser igual à resistência do NTC. Tá? Mais ou menos. Vamos ver se isso aí acontece. Tá? Vamos ver se a corrente aqui está passando. Vamos colocar assim, ó, RS. O que é VRS? Ele é o RS vezes a corrente do sensor. Tá? A corrente do sensor nós já temos, tá? Que é 330 micro. Tá? Então teremos que ter uma estimativa aí do RS. Tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Teria que ter uma estimativa. Tá? Uma estimativa interessante para o IRS, eu vou chutar um valor aqui. Um IRS, só que nós não calculamos o IRS ainda, né? A gente pode fazer é chutar um valor de VCC. Tá? Geralmente vai ser pelo menos o dobro dessa tensão de saída. Tá? O dobro, isso aqui nós temos 3.3. E aí, em cima desse resistor, e aqui está passando a mesma corrente, e essa resistência for mais ou menos igual à de saída, então aqui também vai ter 3.3, nós vamos precisar de pelo menos uns 6.6 volts. Tá? Um valor interessante seria colocar um VCC aí de uns 10 volts. Tá? Vamos colocar aí um VCC de 10 volts. Tá? Depois a gente testa para ver se deu certo. Tá? Então, colocando um VCC aqui de 10 volts, tá? Quanto é que vai dar o nosso RS? Tá? Aqui eu vou mudar umas coisas de lugar aqui que ficou meio bagunçado. Vou tirar esse cara daqui. Vou colocar aqui por enquanto. Tá?
Então, calculando isso aqui, VCC, ele é... Eita. VCC, RS, eu vou só isolar dessa equação aqui, essa aqui vai para lá e aquela lá vem para cá, vai ficar VCC sobre corrente do sensor. Tá? Então, aqui nós temos 10 sobre 330 micro. Tá? Então, é 10 dividido por esse valor aí. Tá? Dá 30,303K. Tá? Ok? Será que a gente consegue... será que essa tensão é suficiente? Tá? Será que essa tensão aqui é suficiente para o nosso VCC? Então a gente pode pegar aí, jogar aqui dentro de novo, ó, desse RS para ver se a gente consegue pegar e utilizar e verificar se está atendendo a nossa restrição. Então nosso VCC é 10, tá? 10. Isso aqui pode ser maior ou igual se for um rail-to-rail, né? Então RS é 30,303K vezes o 330. Aqui a gente vai voltar, acho que para o mesmo valor aqui. Isso aqui vai dar, acredito que é 10, né? Porque a gente está voltando. Então, está mais ou menos parecido. Não tá saturando, tá? Então, para tensão, fechou, tá? Corrente, 330 micro está bem tranquilo aí para um valor de corrente de 1 amp-op, tá? O que falta para nós? Falta essas resistências aqui, tá? Essas resistências não aparecem na equação do sensor, tá? Então, qualquer valor que a gente colocar ali não vai interferir. Então, um valor interessante que a gente pode colocar é pelo menos valor maior do que RS, tá? Então, um pouco maior do que RS. Então, nós colocamos aqui, ó, 30K. É interessante colocar mais do que isso de resistência. Então, eu colocaria aí uma resistência R na faixa aí de uns 100K, pelo menos, tá? Porque ela não vai interferir, tá? Ok? Então, interessante que R seja maior do que RS. Ok? E tá tudo pronto. Tá tudo dimensionado aí, tá? Podemos agora até calcular quanto é que vai ser essa tensão aqui, ó. Tá? Qual que vai ser a tensão quando eu estiver com 2K de resistência. É só pegar meus 2K vezes 330 micro. Tá? Então, isso vai dar 0,66. Tá? Então, quando eu tiver com 10K aqui, ó, vai dar 3,3 volts. E quando eu tiver aqui, ó, vai dar 0,66 volts. Tá? Então, é só pegar essa tensão aqui ó, e jogar para dentro do microcontrolador. E daí eu pegar e fazer o condicionamento inverso lá e transformar em resistência. E daí transformar em temperatura através dessa curva. Tá? Tranquilo? Beleza? Beleza. Então, na verdade, tem que pegar o pior caso aqui, nesse caso, para maior tensão, calcular qual que vai ser a corrente, tá? Calculou a corrente, daí calcula qual que vai ser o valor da resistência, tá? Tem que ter uma ideia do valor do VCC, tá? Pode ser esse valor aqui, pessoal, não necessariamente precisa ser VCC, ele pode ser outro valor, né? Se eu diminuir o valor de VCC, eu vou ter que diminuir também o valor de RS, tá? Para manter a corrente constante. Tá? Então, pode ser qualquer um desses dois valores. Beleza? Então, essa aí é uma das utilizações de fontes de corrente. Tá? É para fazer excitação de sensores. Tá? Então, eu já utilizei na prática esse tipo de circuito aí, é bem interessante. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Posso seguir? Por enquanto, sem dúvidas. Por enquanto. Por enquanto. Então, tá. Deixa eu dar um manter. Eita. Deixa eu voltar para cá. Então, o que nós vimos? Nós vimos até aqui, né? Vimos este circuito aí. O que acontece? Esse circuito, pessoal, eu já utilizei sem esse transistor bipolar aqui. Quando eu precisava excitar um sensor de temperatura, que é o sensor que vai lá no coletor de admissão do carro, onde ele mede a temperatura do ar que entra no motor de combustão. Tá? Durante na pós-graduação ali eu precisei medir esse tipo de temperatura. Tá? E daí eu utilizava esse circuito para excitar o sensor de temperatura, do NTC. Tinha um outro tipo de sensor, que era um sensor de temperatura de óleo. Tá? O sensor de temperatura do ar, ele ficava naquela faixa de 10K, 20K de resistência.
O outro sensor que eu utilizava era o sensor de temperatura de óleo, tá? E esse sensor, ele tinha uma resistência na faixa de uns 300 ohms, tá? Então, 300 ohms, para mim ter uma tensão aqui que chegasse até os 3.3, eu precisava de mais corrente, tá? E daí, para ter mais corrente, eu precisei colocar um transistor bipolar aqui. Então, eu montei esse circuito aqui também com um circuito bipolar. Tá? A placa ficou um monstro de grande, tantos sensores que a gente utilizou. E daí, para fazer a leitura dos vários sensores, a gente tinha um multiplexador analógico aqui na saída. Então, ele vinha para cá, e daí aqui tinha várias entradas que vinham dos outros sensores, tá? E daí aqui na saída tinha um CI, o 4067, tá? Que é um CI que é um multiplexador analógico. Então ele tem umas entradas digitais aqui que tu seleciona ela, daí tu escolhe qual entrada analógica vai estar conectado na saída. Tá? Circuitinho bem interessante aí, dependendo da aplicação. Tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos ver agora para finalizar outras fontes de corrente. Tá? Então, existe uma outra tipo de fonte de corrente, que é essa aqui, que eu acho que é a fonte de corrente que eu mais utilizei também na prática, tá? Muito utilizei esse circuito aí. Ele é um circuito que ele tem uma funcionalidade muito específica, tá? Que ele é um circuito utilizado para fazer transmissão de sinais em corrente, tá? Pergunta, por que eu vou querer transmitir um sinal em corrente? É o seguinte, se eu tenho um sensor, tá? E eu tenho que levar esse sinal até, por exemplo, um microcontrolador, tá? Se eu mandar esse sinal aqui em tensão, então digamos que aqui tem um sensor de tensão ou corrente, tá? Ele está medindo alguma coisa aqui, o que passa uma corrente por ele, e aqui ele sai um sinal. E eu tenho que levar ele até o meu microcontrolador. Então, por exemplo, no inversor de frequência lá que eu utilizava durante o meu doutorado, a distância entre o microcontrolador e o sensor dava em torno de 1 a 2 metros, tá? 1 a 2 metros de distância. Então, esse fio que vai levar o sinal, ele tem uma resistência, tá? Então, esse sinal, a corrente que vai sair desse sensor, ele vai ter que ir lá, passar pelo meu sensor e voltar, tá? Ok? Então, eu tenho que mandar esse sinal para lá. O que acontece? Se eu tiver resistência nesse fio, tá? Esse sinal, ele vai caindo em amplitude, tá? Então, se eu mandei 5 volts aqui, pode ser que aqui vai chegar a 4.9. Tá? Então, eu perdi informação aí no meio. O sinal que eu mandei não foi igual ao sinal que chegou, ok? Então ele vai perdendo amplitude porque vai ficando energia nessas resistências. A tensão vai caindo, ok? Então não é uma maneira muito inteligente da gente enviar sinais à distância utilizando tensão, ok? Então o mais interessante, pessoal, é enviar sinais em corrente. Tá? Eu enviar uma corrente. Por quê? Porque se eu mandei aqui 1 mA, tá? Provavelmente essa corrente de 1 mA vai chegar lá do outro lado. Por quê? Porque essa corrente ela tem que voltar. Então, se eu mandei 1 mA, tem que voltar 1 mA. Ok? Entendido? Então, lá na saída, daí como é que eu faço para ler o sinal do microcontrolador lá no conversor AD? Eu transformo lá no conversor AD, eu transformo ele para tensão novamente. Tá? Então, eu tenho um circuito que transforma tensão em corrente. Então, entrou tensão, vai sair corrente. E daí, lá na outra ponta, eu tenho alguma coisa que transforma a corrente em tensão. Tá? Que elemento que vocês conhecem aí que transforma corrente em tensão? Nós estamos vendo até agora um circuito que entra tensão e sai corrente. Né? Então, talvez vocês vão ver em algum lugar esse símbolo aqui. Ó. Entra tensão e sai corrente. Isso é um conversor tensão-corrente. Tá? Só que quando chega lá na outra ponta, eu tenho que transformar de novo para tensão para ser lido. Então me dizem aí um nome de alguma coisa que transforma corrente em tensão. TJB? Não. Diga um elemento aí. Acho que foi um dos primeiros que vocês estudaram no curso aí. Diodo? Não. Não. Um resistor? Um resistor. Exatamente. É um dos primeiros que vocês estudaram em circuitos 1. Então, o resistor, pessoal, o que é o resistor?
Resistor é um conversor de corrente em tensão, né? Então, se eu passar 1 miliampere e tiver um resistor de 1K, vai dar 1 volt, tá? Então, eu pego esse sinal de tensão, transformo para corrente e mando essa corrente. Daí, lá na ponta, eu boto um resistor. Esse resistor vai transformar para tensão e daí eu leio a tensão naquele resistor, tá? Uma maneira bem simples aí de fazer, tá? E existem várias formas de fazer. Essa aqui é uma forma, tá? Então, você já deve ter visto esse circuito aí. Que circuito é esse aqui? O que parece esse circuito aí? É o não inversor? Parece um circuito não inversor, né? Na verdade, é um circuito não inversor, tá? Então, o que acontece? Eu estou usando esse circuito, eu entro com uma tensão aqui, ó, daí pelo curto-circuito virtual, essa tensão vai aparecer aqui, ó, né? Tá? Então, aqui tem o Vin, aqui vai ter Vin, tá? E daí, só que o resistor do ganho, aquele de realimentação, vai ser o meu resistor que vai converter de volta para a tensão. E daí, esse resistor posso manter ele a uma distância maior, tá? E daí, o que vai acontecer? Essa tensão vai aparecer aqui, ó, tá? E o que é a corrente que desce nesse resistor? É a tensão sobre a corrente. Então, essa corrente aqui, ó, é Vin sobre RS, tá? Essa é o meu, na verdade, vai ser o meu IRL. Então, a corrente que passa nesse resistor, daqui não vem corrente, aqui é zero. De onde é que vem essa corrente do resistor RS? Vem daqui, ó, que saiu lá da saída do amp-op. Então, essa corrente aqui também é IRL. E ela não depende, tá, do RL, ela depende apenas do RS. Tá? Então, é uma fonte de corrente. Então, a corrente que está passando nesse resistor aqui, ó, pessoal, não depende da sua resistência. Depende só da resistência do RS. Então, aqui ó, nós temos uma fonte de corrente. Nós temos uma corrente que passa por esse resistor que não depende da sua resistência. Tá? Circuitinho que estava escondido aí, né? Uma aplicação para ele. Né? Nós vimos lá no início, na segunda aula, nós vimos o amplificador não inversor. E ele, na verdade, é um circuito utilizado para transformar tensão em corrente. Tá, mas a pergunta, ok, só que esse resistor aqui, ó, pessoal, ele está flutuando, ele não está ligado no terra, tá? Então, para mim ler a tensão nele, eu tenho que ler a tensão diferencial, a diferença de tensão em cima do resistor, tá? Porque ali que vai estar a informação da tensão de entrada, tá? Vou apagar esse. Então, para fazer isso, eu tenho que ler a tensão diferencial em cima deste resistor aqui, do RL. Então, como é que eu faço isso? Eu faço usando um amplificador de diferença. Tá? Esse símbolo aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda, mas vocês vão ver, talvez vocês vejam em alguns circuitos de instrumentação, em vez deles desenhar um amplificador de instrumentação, eles só colocam assim. Ó, tá? O que é essa caixinha? Ela está indicando que é um amplificador diferencial, tá? Com um ganho AV. Tá? Então vai ter um ganho de 5, de 10, de 1000, dependendo do caso. Tá? Esse circuito aqui poderia ser simplesmente um AD620, por exemplo. Tá? Que é aquele circuito que vocês já viram em aula, lá é um amplificador de instrumentação. Né? Tá? Então esse circuito aqui pode ser usado lá na outra ponta, que é o circuito que eu utilizo. Tá? Eu utilizo exatamente esse circuito aqui meus circuitos de instrumentação. Tá? Ok? Então, aqui eu tenho um amplificador de instrumentação com ganho AV. Tá? E lembrando que o amplificador de instrumentação, o AD120, pelo menos, ele tem uma tensão aqui, um VRF, que ele serve para colocar uma tensão ali e somar essa tensão na saída. Então, nesse caso aqui, eu ia só somar 0 volt, ia simplesmente pegar e aterrar ele. Tá? Ok? E o outro circuito é esse aqui, ó. Tá? Que configuração que é esse aqui que vocês já devem ter visto aí também? Que circuito que é esse aí? Realimentação, né? Tá, mas esse foi o primeiro que nós vimos na aula, em eletrônica 3. Vou lembrar. Olha aqui, ó, entrando no terminal negativo, positivo aterrado, Inversor. É um inversor. Tá? Exatamente, o amplificador inversor. Ele também é um circuito conversor de tensão para corrente. Tá? Porque olha aqui, ó, se a gente analisar um curto-circuito virtual, tá? Então essa corrente aqui, ó,
vai ser a mesma que vai passar e vai vir para cá. Então, isso aqui é IRL, aqui é IRL, tá? E quanto que é o IRL? Tá, eu acho que eu até coloquei aqui. O que é o IRL? É V1 sobre RS, tá? Então, aqui, essa corrente é como se aqui fosse um curto, né? A corrente está passando para o resistor RS, só que ela não entra no ampiop, ela vai passar reto. Então, essa corrente que está passando aqui não depende do RL, ela depende apenas do RS, tá? Então, também é uma fonte de corrente, tá? Então, claro que se eu tiver, por exemplo, um VIN aqui, ó, de 5 volts, tá? Esse ponto aqui é 0 volt. Então, vai dar 5 dividido por, vamos botar valores aqui, vamos botar tipo 1K, tá? 5 dividido por 1K vai dar 5 sobre 1000, vai dar 5 mili. Então, aqui vai ter 5 miliamperes passando. Logo, aqui também vai ter 5 miliamperes passando. Se eu tiver aqui uma resistência RL de, vamos botar aqui 10 ohms, tá? 10 ohms. Nesse ponto aqui é 0 volt, tá? 0 volt. Então, qual que é a tensão que vai ter que estar nesse ponto aqui, ó? Isso aqui é 0 e a corrente está descendo. Essa tensão aqui tem que ser positiva ou negativa para a corrente descer? O que vocês acham? Tem que dar um mais Negativo, né? Ser 0 ali. Então isso aqui é 0, né? Aqui vai ter que ficar negativa. Então vai ser quanto? Vai ser R vezes I aqui. 5 mili vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Então nesse ponto aqui, ó, o amplificador operacional vai ter que colocar menos 50 milivolts. 0. Essa diferença de tensão fica 50 mili, dividido por 10 vai dar 5 mili. Tá? Então assim que ele funciona. Ele puxa a tensão de saída para baixo. Tá? Então essa é a lógica. Aqui é o contrário, né? Essa tensão Vamp tem que ficar acima de 0, né? Vamos fazer a mesma coisa nesse caso aqui. Aqui é 5 volts. Esse cara aqui, 5 volts, aqui vai ser 1K. Tá? Então vai dar uma corrente de 5 mili. Tá? Então, nesse ponto vai ter 5 volts. Ok? Aqui tem 5 volts. Esse resistor aqui é de 10 ohms. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho que ter 5,05 volts. 50 milivolts acima, né? 50,5 menos 5 vai dar 50 mili, dividido por 10 dá, vai dar os meus 5 mili, tá? Então, cada um funciona de uma maneira diferente. Esse cara de baixo aqui, ele fica com as tensões mais próximas de 0, enquanto que essas aqui ficam mais próximas de VCC, tá? Da alimentação de cima, ok? Esse de baixo, como ele é um inversor, obrigatoriamente ele precisa ter uma tensão negativa. O rail negativo tem que ter. Não posso colocar, aterrar esse ponto aqui. Aí eu preciso dessa tensão negativa. Já esse de cima, neste caso, poderia ser aterrado. Poderia ser com ground aterrado. Tá? Beleza? Então as restrições são as mesmas. Tá? Corrente que passa no resistor sensor e na carga, vezes a corrente de carga, tem que dar a tensão do ampiop. Tá? Então é basicamente a mesma coisa. Isso aqui para esse de cima, né? Para esse de baixo fica um pouquinho diferente. Tá? Beleza? Então é bem... Tá aí a corrente do amplificador, é a própria corrente de carga. E a tensão de saída vai ser Vin, né? Vezes quem? Vin dividido por RS vai me dar o... Isso aqui vai me dar a corrente de transmissão, que a gente chama. Tá? Aqui eu coloquei IRL, mas isso aqui muitas vezes a gente chama de IT, tá? Que é a corrente de transmissão, porque ele é um circuito de transmissão de sinal em corrente. Tá? Isso aqui dá a minha corrente de transmissão, que daí no final ela vai se transformar de volta para a tensão multiplicando por RL. Tá? E depois pode ser amplificada ainda pelo ganho AV. Ok? Então o AV vai aparecer ali. E aqui pode ter um mais o VRF, né, que nesse caso aqui está zerado. Tá? Então vai depender da situação. Tranquilo? Entendido esse circuito aí? Tranquilo. Tá. Então, só para finalizar, eu vou mostrar um exemplozinho aqui, pessoal, que ele é um circuito muito semelhante àquele que eu utilizo também nas minhas placas de instrumentação, aí, que eu já fiz aí durante meus trabalhos. Tá? Vamos lá, de volta para
pro sketchbook aqui que eu quero mostrar esse exercício aqui. Isso aqui, pessoal, na verdade, esse exemplo eu peguei lá da disciplina de instrumentação, tá? Porque lá em instrumentação também é visto. Porque como vocês não estão fazendo agora instrumentação, acho que acredito que não, eu vou pegar e mostrar agora para vocês, tá? Essa aqui é uma questão eu tirei da prova, inclusive, tá? Uma questão de prova, ok? O que é esse circuito aí? Tá? Esse circuito, ele é um circuito de condicionamento e transmissão de sinal em corrente, tá? À distância, tá? Então, eu quero que vocês projetem todo esse circuito aí, tá? Então, vamos lá, vamos explicar as partes desse circuito. Então, aqui ó, na entrada, pessoal, nós temos um sensor de corrente, tá? Então, aqui vai ter provavelmente uma tensão aqui, que vai passar por uma resistência, uma carga, um motor, alguma coisa que eu estou medindo, e essa corrente vai passar por dentro do sensor aqui e vai voltar para cá. Tá? Então, vai ter corrente passando por dentro do circuito, tá? Que é o chamado daqueles ACS 712. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de sensor de corrente. Ele é um sensor Hall. Então, tem uma corrente passando no primário. Essa corrente é multiplicada por um ganho, tá? Esse ganho está dado aqui, ó, 185 milivolts, tá? Por ampere que está passando no primário, tá? E daí, na saída, ele soma ainda 2,5 volts, ok? Gerando essa tensão VH aqui, que eu chamo de tensão do Hall, do sensor Hall. E daí aqui ó, nós temos um transmissor de corrente, tá? Ele vai pegar essa corrente, tá? E vai mandar por um par de cabo trançado, tá? E daí aqui na saída ele vai passar por um resistor que vai transformar de volta para tensão, tá? E daí ele vai pegar esse sinal aqui e vai passar por um amplificador de instrumentação. E vai somar junto um offset, tá? E daí ele vai passar por um circuitinho de proteção adicional aqui e um buffer final de saída, tá? E vai pegar e aplicar esse sinal aqui num microcontrolador, tá? Tranquilo? Alguma dúvida dessa parte aqui? Esse aqui, com a D620, é uma instrumentação que a gente viu para ler o sinal, né? Isso. A equação dele é dada por isso aqui, ó, tá? Ele é a diferença de tensão, tá? Entre os seus terminais aqui, ó, vezes um ganho, tá? Sendo que o ganho é dado por essa equação aqui. Eu lembro que vocês projetaram esse RG aqui, lembram? Só esse aí que precisava, né? Isso. Então, esse circuito aqui é o que eu utilizo, tá? Eu utilizo direto. Tem uma placa de instrumentação lá enorme, trabalha com esse tipo de instrumentação. Só não é esse sensor aqui, não é o mesmo sensor, tá? Só que o que acontece? Esse sensor aqui, ACS, ele é muito utilizado aí na prática. Vocês já viram esse tipo de sensor aqui alguma vez? Eu não. Nunca tinha visto? Esse sensorzinho aqui é o troço. Deixa eu abrir um datasheet dele aqui, bem rapidinho. Tem uma pastinha chamada datasheets aqui. ACS 712. Ó, Not for New Design. Isso aqui já é meio antiguinho, inclusive. Ele é um sensorzinho de corrente assim, ó. Ele é um CI, ó, 8 pinos, tá? Um CIzinho desse tamanho assim, tá? E ele mede corrente isolada, tá? Isso que é a maior vantagem dele. Então aqui tu pode ligar na rede, por exemplo, tá? Ligar na rede, colocar 220, 380 volts aqui, porque a isolação dele é para cadê? 2.000 volts, ó. Tá? 2.100 volts. Então é uma isolação muito, muito boa para um seisinho desse tamanho assim, seisinho de 8 pinos aqui. E daí ele pode medir 5, 20 e 30 amperes. Tá? Quanto então, custa? Custo dele, R$20, sei lá, por aí, eu acho. Vou botar aqui ACS 712 Mercado Livre. Aqui. R$17, ó. R$13. Ele já tem uma plaquinha pronta aqui. É bem baratinho, tá? Já fica ali, ó, aqui tu entra com a corrente e aqui tu sai com o sinal, ó. E é só um VCC, um GND e o sinal de saída, tá? Então é sensacional esse. E daí o que acontece? Esse sinal, pessoal, é um sinal em tensão, tá? Vai ser um sinal, como ele está alimentado em 5 volts, então quando der 0 de corrente, tá aqui a equação dele, ó. É VH, V igual ao ganho, vezes a corrente que está passando ali,
corrente do primário, que eu chamei, mais 2,5 volts. Então, se aqui for 0 de corrente, vai dar 2,5 volts. Tá? Se for menos 5, daí tem que fazer a conta. Deixa eu abrir a calculadora aqui. É 5 vezes o ganho, tá? Digamos que fosse 5 amperes vezes aquele ganho ali, 185 mili mais 2,5 amperes, 2,5 volts. Ele vai dar 3,42 volts, tá? Se eu tiver menos 5 amperes, vai ser menos 5 vezes 185 mili mais 2,5, tá? Então, vai dar 1,57. Então, ele fica variando nessa faixa ali de 3,42 até 1,5, tá? Fica de 1,5 a 3,5, nessa faixa ali, tá? Daí o que acontece? A saída do sensor é em tensão, tá? Se eu quisesse transmitir ela até a minha instrumentação aqui a 1, 2, 3 metros de distância, o que vai acontecer? Eu vou mandar ele por um fio e daí vai ter queda de tensão nesse fio, tá? Porque vai ter não só queda de tensão, eu não tinha comentado, tem a queda de tensão do fio, tá? E além disso, quando eu tenho, por exemplo, um campo eletromagnético, tá, passando por esse fio, se eu tiver, por exemplo, ele assim, ó, um fio e formar um loop aqui dentro, isso aqui é como se fosse uma bobina. Então eu acabo somando tensão, gerando ruído no fio. Tá? O próprio fio vira uma bobina, tá? E daí ele vai gerar ruído, tá? Toda a interferência eletromagnética que incide no circuito vai ser captada pelos fios, tá? E daí ele vai gerar ruído na saída, ok? Então, qual que é a solução para isso? É nós transformar essa tensão em corrente, tá? Por quê? Porque da corrente não vai ter perda de tensão, porque a corrente que vai é a mesma que volta. Então, a corrente aqui, ó, e a 2 metros de distância vai ser a mesma corrente. A corrente tem que ir e voltar, tá? E além disso, se eu tiver um ruído incidindo nesse circuito aqui, ó, ele vai produzir tensão, não vai produzir corrente, tá? E daí a corrente acaba que fica com menos ruído, tá? Bem menos ruído. Beleza? Então tá. O que mais? Acho que era isso aí, tá? Esse circuitinho aqui tá, eu modifiquei e errei um negócio aqui, não tem, essa parte aqui do circuito não precisa nesse aqui. Eu misturei as duas e não precisa. Aqui eu coloquei um offset, mas na verdade ele já tá vindo com um offset, tá? Nesse caso aqui ele tá aterrado. Tá. Eu misturei o circuito. Então esse aqui o VRF tá ligado no 0, tá? Daí o que acontece? Esse circuito aqui eu utilizo, tá, pessoal? Estou mostrando porque eu uso bastante, tá? Só que não é esse sensor, daí no meu caso tem offset. Daí o que acontece? Tu manda esse sinal para cá ou para o AD620, porque tem que ser um amplificador de instrumentação aqui, tá? Que seja diferencial. Daí o que acontece? O que acontece na prática? Digamos que deu um surto de tensão aqui, alguma coisa, e ele manda mais corrente do que precisa e queima esse conversor AD. 120, que já aconteceu várias vezes. Queimar esse CI, e daí esse CI está alimentado em 10, tá? Se nós pegar esse sinal de 10 e ligar direto no microcontrolador, o que vai acontecer? Ele vai queimar o microcontrolador. Tá? O microcontrolador é caro, não dá para queimar por qualquer coisa. Então é colocado um circuitinho de proteção aqui, tá? Essa é a função desse circuito. Tem um resistor aqui, ó, tá? E 2 diodos Schottky, tá? Vocês lembram o que são diodos Schottky? São diodos que têm baixa queda de tensão, 0,3 volts, tá? São rápidos também, né? E são bem rápidos. Para essa aplicação ali. Exatamente, bem rápidos. Precisa então, ou não precisaria? Como? Para essa aplicação, precisa ou não? É interessante que sejam rápidos também. Então, aqui tem dois diodos Schottky. Isso aqui, pessoal, esses 2 diodos estão dentro de um CI também. Tá? Que deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, ó. Que é esse 6zinho aqui, ó. Que é o BAT54. Então é esse BAT54S aqui, ó. Que é o que eu utilizo, tá? Esse aqui, ó. Então ele já tem os 2 diodos, um apontando para cima e outro apontando para baixo dentro do encapsulamento de 3 pinos, tá? Então fica bem jóia na placa, assim. E a queda de tensão dele é bem baixinha, 3 volts, tá? 0,3 volts.
Ok? Daí o que acontece? Digamos que a D620 queime, e daí a tensão de saída vá para 10 volts, tá? O que vai acontecer? Esse diodo de cima vai entrar em condução, tá? E daí, nesse ponto aqui, ele está ligado em 3.3. Então a corrente vai circular para cima aqui. Nesse ponto aqui vai ficar 3.3 mais 0,3, vai ficar 3.6, tá? E aqui vai ficar 10, e o resistor vai limitar a corrente, tá? E daí eu estou aplicando 3.6 em um buffer de tensão, tá? Esse buffer, ele não vai deixar sair mais do que a alimentação. Então aqui na saída vai ficar em 3.3, mesmo entrando 10, tá? Agora, quando eu tiver nessa tensão aqui um sinal entre 0 e 3.3, nenhum diodo vai entrar em condução, não vai ter corrente no resistor, e daí a saída aqui, VO, é igual à tensão do AD120. Tá? Bem tranquilo. Ok? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então, tá. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O que nós temos que fazer? O que foi dado também aqui? Aqui foi dado que já foi dado que a corrente de transmissão tem que ser 2 mili. Tá? Já foi escolhido a corrente de transmissão. Então, aqui vai ter 2 miliamperes. Tá? Esse 2 miliamperes corresponde a quanto de tensão do sensor? Não sei, nós temos que descobrir. Tá? Quanto que vai ser o RS aqui para a gente pegar e fazer ver quanto de tensão vai dar ali. Tá? Então, primeira coisa, temos que saber qual que vai ser a faixa de tensão da entrada aqui. Eu já tinha até calculado ali na calculadora, vamos colocar. Então, quando o IP aqui for 5 amperes e o IP for menos 5 amperes, tá? Então, quando for 5 amperes, a tensão VH, ela vai ser, isso que eu tinha acabado de calcular aqui, 3.425. Tá? É só substituir aqui a corrente e o ganho é esse ganho aqui, ó, tá? Okay? E aqui o VH, ele é, vamos ver, 1.57. 1,575, né? 575. Ok? Então, essa aqui é as duas tensões. E aqui na saída eu quero que seja 3.3 volts. Tá? 3.3 volts. Então, o que vai acontecer? Aqui, o AD120, pessoal, nós temos ele tem um ganho também, né? Tá? Ele tem um ganho. E o VRF, no nosso caso aqui, ele vale 0. Tá? 0 por quê? Porque o sinal já vem com offset. Então, se ele já vem com offset, nós não precisamos pegar e colocar offset. Tá? E daí esse ganho aqui, pessoal, nós temos... Como o sinal já está vindo com uma amplitude boa, não precisa amplificar ele para chegar nos 3.3, ó. Aqui já está em 3.42 a tensão máxima. Não precisa colocar ganho no AD120. Então, aqui, ó, no lugar desse RG, a gente pode simplesmente colocar um RG aberto. Tá? Eu colocava um resistor de 1 mega na prática lá, mas dá para deixar um RG aberto aqui. Ó, tá? Daí o que acontece? O ganho do AD120, ele fica igual a 1. Então, aqui nós não vamos colocar ganho. Tá? Só no RS e no R1 que nós vamos ter que colocar algum, na verdade, até atenuar um pouquinho, né? Até atenuar um pouquinho, tá? Então, se nós queremos que na saída tenha 3.3 volts, tá? Nós vamos pegar a maior tensão aqui da entrada, tá? Que a tensão VH é isso aqui. E lá na saída nós queremos um VO de 3.3 volts. Tá? E quando tiver essa tensão aqui, daí depois nós calculamos. Tá? Não sei quanto que vai ser. Mas olha, nessa configuração, quando tiver 3.3 lá na entrada, eu quero que tenha 3.42 na entrada, quero que tenha 3.3 lá na saída. Então, o meu ganho aqui, o ganho total, tá? Ele tem que ser igual a subtração, a divisão desses dois caras aí. Vai ter 3.3 sobre 425, tá? Então, é 3.3 dividido por 3.425. 0,964. Vamos arredondar. Tá? Então ele vai ter que acabar atenuando isso aí, ok?
Tá, vamos ver o que são os ganhos aí para nós, tá? O que vão ser os ganhos para nós? Os ganhos, pessoal, como é que fica a equação total de saída? Ela fica o VO, vai ser a tensão de entrada, dividido por o R1. Isso aqui, pessoal, é a corrente de transmissão, tá? Corrente de transmissão. Essa corrente de transmissão vai ser multiplicada pelo RS lá na saída, para transformar para tensão, tá? Então, é essa tensão aqui na entrada do AD120. Isso aí vai ser multiplicado pelo ganho o ganho do AD120. Ok? Então, aqui já tem algumas simplificações, né? Esse cara aqui nós colocamos ganho unitário, tá? E aqui nós podemos calcular o valor do... Tipo, tudo isso aqui, né? Isso aqui é VO, isso aí, tá? Dá para passar dividindo aqui, VO sobre VH. Isso aqui vai ficar igual a RS sobre o R1, tá? Isso aqui tem que dar o ganho total, que é 0,964, tá? Só que para isso aqui é a relação entre os dois. O que nós podemos fazer? Como isso aqui é a corrente de transmissão, nós temos que primeiro setar a corrente de transmissão, tá? Então, a corrente de transmissão, nós vamos colocar assim, corrente de transmissão máxima, né? Ela é o VH máximo sobre o resistor, aquele R1 ali, né? Ficou o nome trocado em relação ao que estava na aula lá, né? Acho que lá o RS estava embaixo aqui, né? Mas aqui é R1. Porque o VH vai aparecer aqui, né? VH sobre R1 vai dar a corrente de transmissão, tá? Então, isso aqui tem que dar 2 mili, tá? Isso aqui vale 2 miliamperes, tá? Então, daqui a gente tira o nosso R1, que é o VH máximo, sobre 2 mili. Então, o nosso R1 vai dar... quanto é que é? 3.425 dividido por 2 mili. Então, isso aqui dá 1.712,5 ohms, ok? E daqui a gente tira o nosso RS, tá? Então, o RS, ele é 0,964 vezes o R1, tá? Então, é isso aí, vezes 0,964. 1.650,85. Ok? É isso aí, eu acho que não tem mais... Tem mais o RP ali que eu posso calcular também. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter uma tensão máxima de 3,425. Tá? Essa tensão vai aparecer aqui, ó. Essa tensão dividido pelo R1 aqui, ó, vai dar 2 mili. Esse 2 mili vai circular por aqui e vai passar nesse resistor RS e vai voltar a corrente, tá, para cá. Nesse RS vai aparecer uma tensão de 3,3 volts. Vai passar pelo AD120 com ganho unitário, tá? E vai aparecer aqui. Aqui nós temos um buffer. E aqui, quando eu colocar 3.3 e lá está ligado em 3.3, esse diodo de cima não entra em condução. Então eu vou ter zero de corrente no RP, tá? E daí o RP nesse caso não faz nada, tá? Se vocês quisessem projetar o RP, daí o que teria que fazer? O RP, ele serve para duas coisas. Ele tem que evitar que o AD120 queime, tá? E que o circuito pare de funcionar. Então, a corrente máxima que pode passar no RP tem que ser, no máximo, a corrente do AD120. Tá? Então, a corrente do AD120 máxima é 2 mili. Tá? Então, no pior caso, quando esse circuito aqui deu problema, ele vai largar 10 volts. Então, desse lado vai ficar 10 volts e desse lado vai ficar 3,6. Tá? E tem que passar no máximo 2 mili. Então, o resistor de proteção ele vai ser 10 menos 3,6 sobre 2 mili. Tá? Esse não faz parte da aula, tá, pessoal? Isso é só de curiosidade aqui. 2,6
dividido por 2.000. 3.2K. Tá? Se quisessem colocar da proteção, caso o ADS20 dê problema, ele não vai estragar nada daqui para cá. Tá? Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, no meu caso, esse cabo aqui, pessoal, esse par trançado, o que é um cabo de par trançado? Ele é o cabo aquele cabo de Ethernet, aquele cabo azul, tá? Que na ponta é um RJ45, um conector RJ45. Eu usava aquele cabo para mandar meus sinais, tá? Porque ele é um cabo barato, né? Só que o que acontece? Quando eu desconecto o cabo, esse resistor aqui fica flutuando. E daí pode ser que ele sature para cima ou para baixo, né? E daí o AD120 largue 10 volts na saída, e daí não pode passar de 2.000, senão queima o AD120, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Não pode deixar aberto na entrada, porque daí eu não sei o que vai sair na saída. Né? Beleza? Então esse circuitinho aí, pessoal, é muito utilizado. Tá? Eu, pelo menos, utilizo. Todo o laboratório ali, o GPOC usa. O GSEC ali também está começando a usar também. É um circuitinho bem interessante. Tá? Não para esse sensor aqui, talvez não seja o ponto-chave dele, mas existem vários outros tipos de circuitos aí que utilizam esse circuito para enviar sinais em corrente. Tá? O enviar sinais em corrente é muito interessante. Tranquilo, senhores? Fechou por hoje? Dúvidas? Tranquilo. Dúvidas? Então é o seguinte, ó, vai ter mais uma lista sobre circuitos de transmissão em corrente, tá? Para fechar essa parte do conteúdo que vai cair na prova, tá? A prova vai ter que ser lá para outra semana, tá? Lá pro dia, talvez dia 27, vai ficar apertado 27, né? Não deixamos pro dia 3, 2 ou 3, né? Mas eu combino melhor na próxima aula, né? Próxima aula é amanhã, né? Beleza? Beleza. Então tá. Então tá. Até mais. Boa lista aí, até amanhã. Amanhã começamos os filtros daí, que é o próximo conteúdo daí já. Tá? Ok. Já indo para a última unidade da disciplina.